Graças, paz, queridos irmãos. Vamos começar a nossa celebração dessa noite cantando essa música que diz: cantai ao Senhor. Vamos render glórias, render louvores ao nosso Deus através dessa música. E eu te convido a ficar de pé nesse momento para a gente começar esse culto nessa noite. Friozinho, né? Então vamos cantar bem animado para a gente poder se aquecer. Amém? Boa noite, irmãos. Glória e majestade estão diante dele, né? E é exatamente por isso que estamos aqui, para celebrar, para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sim, ele é digno de toda honra, de toda glória, né? A toda a majestade é com ele, é dele, e tudo é para a honra e para a sua glória. E é por isso que estamos aqui, e acredito que os irmãos estão aqui também, né, para celebrar, para engrandecer o nome dele, que é digno de todo louvor. Embora eu sei que muitas vezes viemos aqui também, né, com alguma expectativa, com alguma necessidade, mas confiados que ele pode nos auxiliar, ele pode nos socorrer, porque ele também prometeu que nos ajudaria, nos auxiliaria. Então, por isso que estamos aqui, para louvar e engrandecer o nome dele. E quero que os irmãos leiam junto com os irmãos Romanos 8, 26.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. E é isso, meus irmãos. Estamos aqui não por nós, mas pelo Espírito, o Espírito que nos conduz, Ele que conduz as nossas orações, Ele que nos auxilia de forma apropriada a pedir ao Pai, de falar com Deus, de estabelecer um relacionamento com o Pai eterno. E assim, através do seu Santo Espírito que habita em nossas vidas, possamos ter um relacionamento com o nosso Senhor. E dessa forma Ele vai nos auxiliar, vai nos ajudar, vai nos sustentar a chegar, a suprir as nossas necessidades, a alcançar tudo aquilo que temos de necessidades que precisam ser adequadas, precisam ser sanadas, e isso vai ser feito através do Espírito atuando em nossas vidas, segundo a vontade do Pai eterno. Então, quero convidar os irmãos nesse momento para orar. Orar confiados que o Espírito Santo está aqui conosco, está em cada um de nós, e Ele vai nos direcionar ao Pai eterno, diante das nossas necessidades, diante daquilo que, nesse momento, pode estar afligindo o irmão, nesse momento pode estar perturbando a sua mente, pode estar trazendo algum tipo de preocupação. Então, oremos, irmãos. Quero convidar que vocês fiquem em pé. Oremos. Eterno e soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela esperança viva que o Senhor nos destes através do Senhor Jesus Cristo, que uma vez morreu na cruz por nós, nos dando essa garantia, Senhor, de estabelecer um relacionamento contigo, ó Pai, nos dando a garantia, a certeza e a convicção que em qualquer momento, em qualquer circunstância de nossas vidas, Tu estaria conosco, ó Pai. Te louvamos pelo Teu Espírito que tem nos auxiliado, tem nos guardado, tem nos sustentado, Pai, tem levado as nossas petições a Ti, ó Senhor. Pai querido, quero apresentar a vida de cada irmão aqui esta noite. Esteja com cada um deles, ó Pai, e de certo, Pai, que cada um primeiramente venha buscar a Ti. Assim seja os nossos corações, Pai. Essa seja a nossa principal expectativa. Mas também, provavelmente, cada um desses aguarde, espera algo do Senhor, ó Pai. E coloque no coração deles que o Teu Espírito ajude eles, Pai, a direcionar as suas orações adequadamente a Ti, ó Deus. Cada um, Senhor, tem a sua necessidade, cada um tem a sua frustração, cada um, Senhor, está padecendo por alguma situação. Mas nesse momento quero te pedir que o Senhor venha de encontro aos Teus servos. Incline Teus ouvidos às orações deles, ó Pai. Esteja atendendo às suas necessidades, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. O Senhor disse que estaria cuidando de nós, ó Pai. E quero interceder por cada um desses que hoje estão glorificando o Seu santo nome, Pai. Cada um desses que vieram, Senhor, ao Teu encontro através, Senhor, desse culto, Pai. Eterno e soberano Deus, não conheço, Senhor, todos os pedidos, não sei as necessidades, mas o Senhor conhece, porque o Senhor é Deus soberano. O Senhor conhece e sabe de todas as coisas, porque o Senhor é o nosso sustentador, Pai. O Senhor é a nossa fortaleza. E eu sei, Pai, que o Senhor pode, Senhor, fazer qualquer coisa de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu caráter, ó Pai. E assim, Senhor, ajude seus servos. Ajude aqueles, Senhor, que estão com aflição por conta de doença. Socorre eles, ó Pai, né? Porque sabemos que a saúde é algo tão precioso, né? Temos como algo tão precioso e mexe com as nossas vidas, mexe com a vida dos familiares, ó Pai. Visite aqueles que também estão passando por algum outro problema na família, com alguma outra dificuldade, Deus.
Socorre aqueles também que estão passando por alguma necessidade no trabalho ou estão com falta, Senhor, desse seu sustento, Pai. Eterno, soberano Deus, conheces cada coração, ó Pai. Visite, esteja estendendo as suas mãos. E que cada um desses teus servos, ó Pai, nesse momento possam sentir e perceber, Pai, a sua ação em suas vidas, Pai. Na vida de cada um, ó Deus. Que eles possam, Senhor, sair daqui revigorados, sustentados pela sua palavra, Pai. Renovados pelo teu Santo Espírito, ó Pai. E glorificando ao seu santo nome, confiados e convictos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E que o Senhor é o único que necessitamos. É o único que Deus que devemos render toda a honra, toda a glória e toda a adoração, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês e que o Senhor estende a sua mão a vocês, esteja auxiliando vocês em cada momento de suas vidas. Pode se sentar. E quero anunciar um recado, trazendo aqui alguns recados que temos, só reforçando as nossas atividades principais, as atividades de sábados, elas estão suspensas temporariamente por conta de recesso, que é o curso de elétrica, mas logo vai ter uma nova turma, então procurem o irmão Denis, que está ali atrás, vocês conhecem já. Também temos o irmão Ivanir, que cuida desse trabalho. Então tragam pessoas que tenham desejo de ter uma profissão ou de ter conhecimento técnico a respeito de elétrica. Então fale com esses irmãos. Também temos o irmão Rogério, que tem auxiliado eles. Também temos o nosso trabalho de artesanato, junto com a irmã Fátima, a irmã Maria também tem auxiliado ela. Então vamos incentivar pessoas, trazer pessoas para que elas possam ter essas oportunidades e, além de tudo, a principal oportunidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, que essa venha ser um meio da gente testemunhar de Jesus Cristo. Quanto também temos, em período de recesso, os nossos pequenos grupos, também, então, os irmãos, logo mais em agosto, vamos estar retornando. Então, mas, como sempre venho dito, não deixem de se encontrar, não deixem de trabalhar a comunhão de vocês, de se envolverem, porque a igreja é isso, é envolvimento, é comunhão. Somos uma grande família, então precisamos estar unidos, precisamos estar trabalhando juntos, um acompanhando o outro, um auxiliando o outro. E também temos ainda a nossa EBD, que também está em período suspenso também, por conta aí do recesso de férias, retornando no mês de agosto também. Então, próximo domingo ainda também não teremos a nossa EBD, e logo mais em agosto retorna essas atividades. Então, se programem, se organizem, vamos participar dos trabalhos da nossa igreja, vamos nos envolver para que o mundo veja, através da nossa união, da nossa comunhão, através do nosso testemunho, o mundo possa ver e desejar a razão da esperança que é em nós, que está em Cristo Jesus. E através da comunhão, através do viver essa comunidade, é que a gente mostra a diferença no mundo. Quero também comentar aqui com os irmãos que dia 30/7 temos uma atividade extra, que é fora da igreja, mas não é fora da igreja, não é da nossa igreja diretamente, mas vai ser realizada aqui na nossa igreja. Infelizmente cometi um equívoco, esquecendo essa atividade, mas aqui a gente está reforçando, já conversei com alguns irmãos. Agora no dia 30/7, vamos ter aqui em nossa igreja a ordem, o encontro da Ordem dos Pastores Batista da seção ABC. Então, quero convidar os irmãos para nos auxiliar nessa atividade. Vai ser dia 30/7, às 19h30. Então, conto com os irmãos do grupo de louvor, os irmãos da diaconia, os irmãos dos demais departamentos também, que auxiliam aqui nas atividades da nossa igreja, das atividades que acontecem em nossa igreja. Então, contamos para a gente receber esses outros irmãos também. Esses pastores que vêm para celebrar também o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e para esse mês eles escolheram a nossa igreja, aqui a nossa comunidade, para estar tendo essa atividade. Então anotem aí na agenda de vocês, não nessa terça, a próxima, a última terça-feira do mês, teremos esse encontro também. E pois bem, irmãos, esses são os nossos recados, então já convido os nossos irmãos do grupo de música para dar continuidade aos nossos trabalhos.
Irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez. A gente vai continuar agora louvando o nosso Deus através das músicas. E se você veio preparado para contribuir com seus dízimos e ofertas, pode depositar ali. A gente vai cantar o hino do HCC de número 80. É um hino bem conhecido, foi composto aí pelo Guilherme, que é Bendito Seja Sempre o Cordeiro, é o nome desse hino. Então, vamos cantar o hino bem conhecido. Amém? Você crê que Ele está presente aqui hoje? Amém. Ele foi o primeiro a chegar aqui. Antes da gente chegar, Ele já estava aqui. Ele nos acompanha a todo momento, porque Ele disse que estaria conosco. Ainda que nós tivéssemos aflições, Ele estaria conosco. Amém? Então nós vamos continuar cantando a respeito do amor do nosso Deus, que sabia sobre nós, que sabia da nossa vida antes de sermos formados. E esse amor que se entregou na cruz por nós. Então vamos continuar cantando a respeito desse amor, com essa música que diz Ousado Amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. O Senhor tem sido bom pra nós. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Outra vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse é o amor do nosso Deus. Nosso Deus que se entregou ali naquela cruz por nós de maneira inigualável, de maneira que a gente não consegue entender, porque não existe amor no mundo capaz de fazer o que o nosso Deus fez por nós, amém? Nosso Deus que se entregou ali naquela cruz e morreu e nos deu a vida eterna. E é por isso que a gente deve nos render aos pés desse Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por nós. Então assim nós cantamos através dessa música que diz: eu me rendo. Cante assim. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Faça dessa música uma oração. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti.
de fato conhecer o Senhor, Pai. De querer nos render, Pai, aos Teus pés, cada dia mais e mais. Mudar o nosso ser, Pai, mudar a nossa conduta, Senhor. E aprender da Tua palavra, ó Deus. Colocar ela em prática. E que nós possamos, Pai, cada dia mais estar na Tua presença, cada dia mais andar nos Teus caminhos, escolher andar nos Teus caminhos, Pai. No nosso trabalho, na nossa casa, Pai, com as relações familiares, com as relações comerciais, Pai, em tudo que fizermos. Que nós possamos, de fato, resplandecer o Teu rosto, Pai, para esse mundo. Que esse mundo veja o Senhor em nós, Pai. E que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais e mais. Fala conosco agora nessa noite, Senhor. Continua falando conosco, assim como o Senhor já falou com o preletor essa noite, Pai. E que o Senhor esteja nos abençoando, Pai. O Teu Santo Espírito tem poder e tem lugar no nosso coração, ó Deus. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Se não ligar, não funciona. Ontem à noite ainda tivemos, junto com alguns jovens, na Igreja Batista em Vila Primavera, ali na Zona Leste, convidado por um pastor amigo meu, que é o Rodrigo Alcântara, que, por sua vez, próximo domingo, ele estará aqui também conosco, ministrando a palavra no domingo próximo. Então, vamos desde já estar orando também por ele, pela igreja também de Vila Primavera. Né? Foi um culto muito legal, muito gratificante estar também junto com aquela parte do povo de Deus, né? Aqueles irmãos que fazem parte do povo de Deus. Né? Foi um momento de comunhão muito abençoador, muito satisfatório, e que assim a gente continue orando nesse propósito pelos jovens da nossa igreja também, né? Que o Senhor continue abençoando eles, né? No desenvolvimento, no envolvimento com o trabalho do Senhor. Bom, meus irmãos, quero convidá-los então hoje a abrir suas Bíblias em Gálatas 3, do 26 ao 29, e também 4, do 1 ao 7. É uma sequência. Domingo passado falávamos, dentro aí da nossa temática desse mês, que é combatendo a religiosidade, e falamos que para combater a religiosidade precisávamos então fazer algumas adequações à nossa vida. A primeira delas é mudando o nosso comportamento, a nossa postura. A segunda foi que precisávamos também ter uma identificação, afirmar a nossa fé através da identificação do nosso Senhor Jesus Cristo e adequar o nosso relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E hoje vamos ler agora esse trecho que vai dar continuidade praticamente a meio que do sermão domingo passado, nessa ideia que Paulo vem trazendo, orientando e instruindo os irmãos da Galácia, os Gálatas, a respeito de como ter um relacionamento adequado com o Senhor. Então vamos ler Gálatas 3, do 26 ao 29, do 4, e também 4, do 1 ao 7. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que estão em Cristo foram batizados. De Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Esse já estamos no capítulo 4, versículo 1, tá? Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês,
e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai bendito, fale aos nossos corações nesse momento, Senhor. A sua palavra está diante de nós. Abre os nossos corações, a nossa mente, para que possamos compreender qual é a sua vontade para as nossas vidas. Compreender qual é o seu querer, o seu desejo para nós, Senhor. E assim vivermos de uma forma digna e conforme a sua vontade, conforme o seu querer, de modo que te agrade, que engrandeça o seu nome, Pai. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Bom, meus irmãos, então seguindo a carta, aqui a mentalidade de Paulo, nesse texto a gente vai perceber duas situações, duas condições aqui, duas questões. A primeira é que a questão da religiosidade, ela está atrelada a expectativas que o indivíduo deposita naquilo que ele deseja, naquilo que ele tem ansiedade, ou naquele que é o alvo da sua adoração, do seu desejo. E o segundo ponto, a segunda questão é uma questão de maturidade. De que forma ele vai relacionar isso? Em que nível ele vai estabelecer essa relação? Então, Paulo aqui, o capítulo 3 de Gálatas, Paulo vai dar continuidade a esse assunto, a essa temática da questão da filiação. Do que é ser filhos. Lembre que nós falamos no domingo passado desse ponto da identidade, desse desejo deles de se tornarem, ter essa nacionalidade, essa filiação judaica. Ter algum ponto do judaísmo na vida deles para que eles pudessem ser aceitos nessa comunidade. A partir, então, desse ponto, Paulo vai mostrar para eles que não é exatamente esse o caminho que eles deviam seguir. Então, logo, Paulo está mostrando aqui uma expectativa. Eles tinham uma expectativa de ser como os judeus. Uma expectativa de trazer esses princípios judaicos para que eles também tivessem essa referência na vida deles. E não é por maldade ou qualquer circunstância, mas porque existia um envolvimento nisso da seguinte questão, que no Império Romano só podiam praticamente, vamos dizer assim, duas religiões serem praticadas. A primeira delas e a principal era a adoração dos ídolos de Roma, principalmente do imperador. Então, só quem estava atrelado, envolvido ali nessa dinâmica do Império Romano, então eles, os únicos deuses, a religião deles deviam ser direcionados aqui, ao imperador e aqueles deuses que eles acreditavam serem os deuses especiais. Mas, nessa lei, vamos pensar assim, nessas normas, tinha uma brecha que os judeus também poderiam ter uma liberdade de fé, uma liberdade religiosa. Logo, então, quando o cristianismo surgiu, quando surgem aí os discípulos de Jesus Cristo, que começa dentro do judaísmo, mas começa a se apartar dentro do judaísmo, o que acontece? A rejeição e a perseguição do romanismo. Os romanos começam a perseguir todos aqueles que, como eram chamados, do caminho. E uma vez nessa situação, eles ficam, então, vamos dizer assim, no limbo, eles ficam ali naquele lugar de, como fala? Eles estão ilegais. Eles passam a ficar ilegais nesses sistemas. Por quê? Não são judeus, para terem essa liberdade de culto, e também não são romanos, não tem a fé ali dos romanos. Então, eles estão nesse lugar de perdidos nesse espaço e descumprindo uma regra judaica. Logo, então, eles ansiavam, e ainda mais com a influência dos judeus, que acreditavam também que, por sua vez, serem eles, da nação, do povo escolhido de Deus, logo, então, mesmo que através de Jesus Cristo, todos precisavam viver de acordo com os preceitos judaicos. Sendo um dos principais, a circuncisão, que a gente vai tratar um pouquinho a respeito disso, vai pincelar a respeito disso. Logo, então, esses irmãos, adotaram, perceberam, então, geraram essa expectativa que, para que eles fossem aceitos na sociedade, aceitos na comunidade, precisavam se filiar, se associar ao judaísmo.
Então aí que a gente percebe que muito dos nossos movimentos, né, religiosos, das nossas práticas, muitas vezes pode estar atrelado a algum tipo de expectativa. Pode muitas vezes estar atrelada a algum desejo ou alguma necessidade que carregamos na nossa vida. Alguma coisa que traz, né, que mexe com a gente e que nos faz participar desses grupos de fé. Tanto que, se a gente olhar na vida das pessoas, se a gente, né, acompanhar muitas pessoas, muitos se aproximam do Senhor Jesus, ou não necessariamente de Jesus Cristo, ou mais de alguma fé, por alguma questão de necessidade, ou por alguma questão de expectativa, por algum movimento, por alguma situação que o conduza para esse espaço de religiosidade, de espiritualidade. Então, somos movimentados muitas vezes por isso. E a partir de então, a gente cria expectativas, cria sistemas e cria meios para que essas necessidades sejam atendidas. Essas expectativas sejam alcançadas. É muito do que estavam vivendo ali os irmãos de Gálatas. Eles tinham essa expectativa de serem aceitos no meio da comunidade, tanto romana quanto judaica. Logo, então, o que eles fizeram? Eles precisavam, então, de certa forma, se adaptar, se adequar, né, se conformar com algum dos sistemas. Logo, então, eles passam, né, por isso, então, eles passam a aceitar essas orientações desses irmãos que já eram judeus e, por conta disso, já misturavam, né, praticavam, continuavam a manutenção dos termos, né, das leis judaicas, ali agora na sua fé cristã. E diante dessa situação, Paulo então passa a orientá-los, passa a informar para eles que aquele não era o caminho que eles deviam seguir, a expectativa deles não deviam estar nessa. Essa identidade então que eles buscavam não seria por meio da prática do sistema religioso judaico, né? Ou por meio da circuncisão, ou por meio ali de se abster de alguns alimentos, se abster de alguns grupos étnicos. A resposta para essas expectativas não estava nesse lugar, mas estava em Jesus Cristo. Estava através da fé em Jesus Cristo. Era Jesus que ia sanar essa expectativa deles de se tornarem filhos de Abraão, se tornarem filhos de Deus, se tornarem povo de Deus. Logo, porque a gente compreende que o povo judaico, né, o povo judeu, eles tinham, né, essa premissa, essa convicção e esse orgulho de serem chamados filhos de Abraão. Não, porque é através de Abraão que o Senhor suscitou ali toda a descendência, né, todas as gerações judaicas, todas as gerações hebreias e todos que vieram através deles. Só que aí Paulo faz um lembrete para eles, que aquelas práticas judaicas, né, aquele sistema todo que eles estavam compreendendo que era uma das práticas que eles precisavam aplicar em suas vidas para se tornar parte desse povo, isso não veio junto com Abraão diretamente, mas veio aí 430 anos depois, quando lá em Moisés, quando eles saíram do Egito. E ela não veio simplesmente só para, né, atestar e garantir essa nacionalidade deles, mas o que atestava e garantia a nacionalidade deles, que atestava e garantia que eles eram verdadeiramente filhos de Abraão, era a fé. Logo, quando a gente lê lá em Gênesis 15, né, ali foi quando o Senhor chamou Abraão e fez a promessa para Abraão da sua descendência, que através de Abraão, um descendente de Abraão seria aquele que abençoaria todos os povos da terra. Através então de Abraão viria aquele que abençoaria todos. Então, e Abraão, por acreditar nessa promessa, acreditar nessa aliança que o Senhor estava fazendo com ele foi justificado. Ou seja,
pela convicção dele, por ele ter crido, por ele ter confiado, pela lealdade dele, pelo compromisso que ele assumiu com o Senhor, ali naquele momento, ele se tornou povo de Deus, justificado, separado. Então, aí Paulo passa a trazer esse lembrete para aqueles irmãos que, então, não era no que Abraão fez, né, na prática de Abraão, não era simplesmente porque Abraão fez a circuncisão, mas porque antes de tudo isso, ele creu. Porque antes de ele tomar qualquer atitude, qualquer passo, ele teve uma plena confiança na promessa de Deus, no que Deus havia prometido para ele, nas garantias que Deus havia dado para ele. E com base nisso, então que aqueles irmãos precisavam confiar. E essa promessa que Deus havia dado a Abraão, ela se constituiu, ela se concretizou através de Jesus Cristo. Ao qual agora eles, através da mensagem que Paulo já tinha transmitido para eles deviam crer. Então a fé deles agora não devia estar no que eles faziam, ou que os judeus faziam, mas crer em Jesus Cristo como aquele que é a promessa que Deus havia dado a Abraão. Aquele que ia vir e ser a bênção para toda a humanidade. Aquele que ia vir e trazer a redenção para toda a humanidade. Aquele que restauraria, que transformaria, que ia trazer o povo de Deus verdadeiramente. Mas através da fé. E através disso, então, que eles deviam confiar. Não na expectativa terrena, através dos seus esforços, através das suas práticas, mas através da confiança, da convicção que Jesus Cristo era suficientemente capaz de lhes dar essa nacionalidade, suficientemente capaz de trazer eles, de formar deles, transformá-los no povo de Deus. Era em Jesus Cristo que eles deviam lançar suas expectativas, sendo essa a principal dessa nacionalidade, desse pertencimento. Porque uma vez agora, recebendo Jesus Cristo, eles passavam a ser filhos de Deus. Filhos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez filhos, eles agora fazem parte de uma família. Eles fazem parte de uma comunidade. Eles fazem parte de um povo. E não um povo pelo sistema carnal, não um povo pelo sistema natural, mas um povo espiritual. Um povo que veio para refletir a glória de Deus. Um povo que veio para disseminar as bênçãos do Deus eterno. Um povo que vai demonstrar quem é o verdadeiro Deus. E assim então é que Paulo trata com eles. Levando, conduzindo eles a ter esse tipo de reflexão, de compreensão, de consciência, que as expectativas devem ser derramadas, apresentadas através de Jesus Cristo. Porque Ele é a promessa que Deus havia dado a Abraão. E assim então, até eu faço essa pergunta, quando a gente tem um filho, o que marca a sua paternidade, ou que marca a filiação daquele sujeito, daquele indivíduo? São os caracteres, são as características do indivíduo em relação a você, o DNA, que a gente, o famoso DNA, que está ali os dados genéticos que determina que você é filho de fulano ou de ciclano. E através então dessa característica, a gente compreende fisicamente, naturalmente, quem é filho. E agora espiritualmente, quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam a Jesus Cristo. Aqueles que foram derramados, foram inseridos em Jesus Cristo através do batismo. Ou muito além, não só através do batismo, como nós cremos, mas também que foram inseridos espiritualmente, estão enxertados, receberam a graça de Cristo, receberam as características agora de Cristo. As características tais como a sua humildade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade. Então são
questões, são identidades, características que o próprio Cristo transfere para nós, para aqueles que são seus filhos, para que nós possamos se destacar nesse mundo, para que possamos fazer diferença nessa sociedade. E logo então, passa a ser então a nossa identidade, as nossas características, o ponto que nos iguala, que nos deixa semelhantes, que nos deixa único nesse único povo. Aí logo ainda ele diz que a partir desse momento em que então todos são filhos, todos recebem essas características de Jesus Cristo, todos se assemelham agora a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi inserido em cada um de nós, então não existe mais distinções sociais, não existe mais distinções de gênero, não existe mais distinções quaisquer. Onde ele fala que não há mais judeu nem grego, livre ou escravo, ou homem ou mulher. Então, logo, tudo que nos envolve, em Cristo somos igualados. Não tem aquele que é o mais ou aquele que é o menos. Aquele que pode e aquele que não pode. Aquele que está limitado ou que não. Em Cristo somos todos igualados. Em Cristo recebemos todas a mesma identidade, para ser participantes desse povo. E diante disso, então, nos leva a entender e compreender que todas essas nossas expectativas, tanto dentro das nossas casas, dentro da igreja, no trabalho, ou em qualquer outro lugar que nós, como povo de Deus, esperamos do próximo, que geralmente as expectativas são essas. A gente espera que o outro supra essas necessidades. Esperamos que o outro atenda às nossas demandas. Mas todos nós somos igualados para que junto com o outro, possamos construir um povo. Ou fortalecermos como um povo, esse povo santo de Deus, que foi separado, que foi regenerado, que foi transformado. E que não só foi transformado, regenerado e transformado, mas que também recebe uma herança. Que também recebe algo que não é para agora e que também serve para agora. Deus nos deu as bênçãos não só para o amanhã, mas para o agora também. E essas bênçãos é resultado do envolvimento de igreja, do nosso participar na vida dos nossos irmãos, de estar correndo junto, de estar acompanhando um ao outro. Porque somos irmãos, somos uma família. Participamos de um mesmo povo, precisamos sentar na mesma mesa em comunhão. E assim, então, a transformação vai sendo feita em nossas vidas. Porque através desse trabalho que vai vir, a gente vai falar um pouco mais do Espírito Santo mais para frente, que através do Espírito Santo vai envolvendo cada um de nós. E assim, até como oramos agora no começo, isso vai ser atendido às nossas necessidades, aos nossos anseios, através da comunhão da igreja, desse reconhecimento, dessa convicção que Jesus Cristo é esse plenamente capaz de sanar essas expectativas, sejam elas emocionais, sejam relacionais, sejam questões sociais, de cunho moral, seja qualquer expectativa, seja qualquer necessidade, seja qualquer ansiedade, mas em Cristo ela vai ser sanada. Ela vai ser resolvida, ela vai ser transformada. E principalmente quando a gente se envolve como igreja, como o corpo de Cristo, e quando todos nós vivemos essa herança. A herança que o Senhor Jesus Cristo nos deu, e da principal convicção de ter a perspectiva da vida eterna, a perspectiva da eternidade, a perspectiva de que aqui é só o começo de um futuro glorioso. Todavia, precisamos também lidar com essas expectativas, aprender a lidar com essas situações. Precisamos lidar com essas ânsias que vivemos. E é onde a gente trata a nossa maturidade.
os níveis que a gente, em que momento, né, que grau estamos nesse momento, nesse relacionamento com Deus, nesse relacionamento do povo de Deus, nesse relacionamento como filhos de Deus. Na sociedade romana, isso agora a gente está entrando já no capítulo 4, do 1 ao 7, Paulo vai dando continuidade a essa questão da filiação, ele vai trazer agora uma explicação a respeito da filiação, como funcionava a filiação ali naquela sociedade greco-romana. E, lógico, né, aqui falando de herança, ele está trazendo um modelo, um aspecto aí de uma família rica que tinha escravos e o filho, né, o filho herdeiro. E como funcionava, né, essas tratativas? Enquanto o filho não chegava na idade, né, de adulto para ajudar, né, já auxiliar o pai nas responsabilidades da família, então ele passava por um período de tutoramento, né, ou seja, ele tinha uma pessoa que o conduziria, né, ensinaria, explicaria para ele todos os procedimentos que ele precisava passar até ele chegar no estágio de adulto. Então, seja, né, o que a criança ali vai comer. Então, esse tutor, que geralmente era um escravo, que é instruir, o fulano vai comer isso, você tem que comer aquilo. Qual que são a programação do dia? A programação do dia é essa é aquela outra. Então, que roupa ele vai vestir? Então, a roupa que ele vai vestir está aqui, está assim, assim, assado. Ou seja, a criança ela era totalmente dependente e precisava de um acompanhamento, uma condução para conseguir chegar nesse estágio adulto. Ou seja, ele precisava ali ser trabalhado, precisava ser tratado, precisava ser acompanhado durante esse período. E aí que Paulo vai fazer essa comparação agora no estado da lei. Ele vai trazer que a lei, na verdade, ela serviu somente para isso. Essa é a função da lei. A função da lei não era de transformá-los numa nação, não era transformá-los num filho, não era trazer-lhes a salvação, mas o propósito da lei, o propósito pelo qual o Senhor deu a lei ao seu povo, foi para que conduzisse o povo, para que eles pudessem ser preparados para esse estado de filiação plena. A lei servia exatamente para conduzi-los, para levá-los ao amadurecimento até chegar Jesus Cristo. Logo, então, chegando Jesus Cristo, ele vai nos conduzir, ou ele conduziria o seu povo a esse estado de maturidade plena. Mas isso a gente falando dos judeus. Mas e qual que é a situação nessa dos não-judeus? Aí ele vai trazer também que, enquanto isso para os judeus, todavia aqueles que não eram judeus, eles viviam também a serviço aí de todo tipo de idolatria, que ironicamente também servia de alguma forma para conduzi-los a um amadurecimento, a um conhecimento da graça de Deus, mesmo que eles estivessem adorando a Satanás. Parece uma loucura isso. Mas o que Paulo está mostrando aqui, que ele está trazendo a compreensão daqueles irmãos, que tanto um sistema quanto o outro não era o suficiente para eles conhecerem a Deus plenamente. Que mesmo que aqueles judeus vivessem nessa atmosfera de cumprimentos de regras, né, para alcançar aí a graça e o favor divino, isso não seria suficiente para a vida deles. Em contrapartida, aqueles que também não eram judeus, mesmo que eles buscassem através dos seus métodos, dos seus cultos, ali não ia ser o suficiente para conhecer a Deus. Mas chegou-se um dia que todos eles, tanto os judeus quanto os não-judeus, estavam exaustos, estavam cansados, estavam aí já perdidos nessas práticas. Eles já estavam vivendo de uma forma do fazer pelo fazer, do fazer pela obrigação. Não estavam mais fazendo ali pela convicção ou pelo exatamente esse desejo de conhecer a Deus. Porque chegou um momento, e onde Paulo fala que é a plenitude dos tempos, Paulo trata esse momento onde essas pessoas já não
conseguia, não tinha mais condições de viver nessas condições, nessa plenitude dos tempos, vem o Senhor Jesus Cristo. E falando historicamente, essa plenitude dos tempos foi exatamente esse momento onde, né, toda aquela sociedade, o romanismo começou, né, o Império Romano começou a dominar todos os povos, mas ao mesmo tempo a cultura helênica, né, a cultura dos gregos também dominou toda a sociedade, então transformando ali todos praticamente um universalismo, vamos dizer assim, uma globalização. Então foi o momento exato onde Deus enviou o seu Filho amado para morrer por todos e assim estabelecer uma nova era de liberdade, uma era de transformação, onde o Senhor Jesus Cristo veio para a redenção de todos os povos, para livrá-los dessa escravidão. Seja a escravidão dentro da lei, né, por conta dessas obrigações, eles viviam no estado de escravidão também, e assim também aqueles que não eram judeus, que também viviam sob a escravidão do pecado. O pecado dominava eles, principalmente na idolatria. Ou seja, todo o ser deles estavam dominados por esse estágio, nesse estado de escravidão, e é onde veio Jesus Cristo para torná-los livres. E aí, voltando a essa comparação, onde chega Jesus Cristo e torna esses garotos, esses infantis, agora um estágio, né, quando se tem um encontro com Jesus Cristo, os carrega, os conduz a um estágio de maturidade. Um estágio de pleno conhecimento de Deus, um estágio onde conduzindo ao relacionamento verdadeiro com Deus. Não mais um relacionamento intermediado, mas um relacionamento agora direto com o Pai. E aqui que está a maravilha desse momento. Porque quando um filho, então, agora passa a se relacionar com Deus, com o Pai, né, vamos pensar aqui numa relação de filho e pai, ele não precisa mais viver sobre obrigações. E sabemos muito bem, né, e vocês pais, e os filhos também, têm a plena convicção que vocês não querem que seus filhos atendam às demandas, né, ou tenham uma relação com vocês de medo, ou de obrigações. Mas, na verdade, o que nós esperamos dos filhos é o quê? Um relacionamento. Um espaço de intimidade, um espaço de confiança. Um espaço de elo. E quando aquele indivíduo chegasse a essa maturidade, ele ia ter agora esse momento de viver essa oportunidade de relacionamento íntimo com seu pai, ou de proximidade com seu pai. E assim, então, quando veio Jesus Cristo, Ele nos deu essa oportunidade de termos um relacionamento íntimo com o Pai Eterno. Ele nos deu a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, de andar junto com Deus, de caminhar junto com Deus e conhecer a sua verdade. Quando veio Jesus Cristo, então, Ele transformou-nos, né, tirou a gente desse lugar de escravo, de obedientes, de regra, agora para viver um relacionamento. E quando a gente vive um relacionamento com Deus, estamos chegando num ponto de maturidade. E essa maturidade só pode ser estabelecida com essa proximidade, com esse acompanhamento, de estar junto, de conhecer a vontade, de cumprir o desejo. Então não é mais por um caminho de obrigações, mas por um caminho de eu sei que Ele me ama, eu também o amo, então eu vou fazer porque eu o amo. Porque eu sei que é bom para todos, eu sei que faz bem. Então não mais por conta de que eu sou obrigado, porque é uma necessidade, uma exigência, mas porque existe um elo fraternal, um elo de amor entre pai e filho. E muito bem sabemos que esse nosso momento
né, entre pai e filho é exatamente isso. Nenhum pai espera disso, do filho, dessas obrigações. Mas ele espera o quê? Que o filho faça por amor. Que conduza as coisas, né, esse relacionamento. Então, quando um pai pede alguma coisa, ele espera o quê? Que o filho faça livremente e de prontidão. E é isso que o Senhor Jesus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Que tenhamos um relacionamento com Ele, primeiramente, de prontidão, de reconhecimento, de liberdade. Sem amarras, mas porque eu sei que Ele me amou, sei que Ele me ama, e por conta disso eu vou fazer de espontaneidade. Vou fazer isso com graça, com alegria. Mas e isso vai ser destacado através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Não ainda por nós, pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, mas o que vai cravar essa filiação em nós, o que vai cravar essa possibilidade da gente agir dessa forma, é o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. É a transformação do Espírito em nossos corações e em nossas mentes, onde a gente vai ter essa percepção, onde a gente vai ter essa compreensão do que Jesus Cristo fez por nós. E aonde ele fala, né, do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E sabemos muito bem que o Espírito Santo veio primeiro para, né, marcar, fazer, né, esse selo de Deus em nós, onde vai nos identificar como filhos verdadeiros de Deus. E através disso, o Espírito Santo ele vai realizar diversas obras em nosso ser, sendo uma delas nos convencendo do pecado, né, nos convencendo, nos ajudando a vencer todas as nossas limitações, as nossas dificuldades, aquilo que ainda nos corrói, que nos corrompe. Mas Ele também vai nos auxiliar nos momentos bons ou ruins, porque Ele está conosco. Ele habita em nossos corações. Então, onde quer que estejamos, o Espírito Santo estará lá também, nos guiando, nos conduzindo. E não como a lei conduzia, mas Ele vai nos conduzir a um relacionamento com o Pai, de intimidade, de amor. E assim nos ajudar nas nossas fraquezas, atendendo às nossas orações, ajudando a gente em oração, como lemos agora em Romanos, no começo do culto. Até naqueles momentos que você não tem capacidade de orar, você não tem condições de orar, teremos o Espírito Santo, que vai te conduzir, vai te acompanhar, vai te dar todo o sustento, todas as palavras necessárias, ou talvez nem palavras, mas que vai te conduzir ao Pai, te auxiliando nessa relação, nesse relacionamento. Então, que isso que Deus espera de nós, que não sejamos meros cumpridores de regras, mas que venhamos tratar, viver numa forma espiritual, numa forma íntima, um relacionamento íntimo com Ele. E assim vamos experimentar as suas bênçãos, a herança que Ele nos promete, sendo a primeira delas e sem dúvida a gloriosa herança de podermos viver com Ele eternamente. Né, desfrutar da salvação, não só para a glória futura, mas desde agora. Hoje a gente já pode desfrutar, ter essa convicção que somos salvos em Jesus Cristo. Que todo o pesar do pecado que caía, toda a culpa do pecado que caía sobre nós, já não recai mais, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, Ele levou sobre si todas as nossas mazelas, tudo aquilo que nos angustiava, Cristo já levou naquela cruz. Ele se fez maldição por nós, para que fôssemos abençoados. E assim, então, como herdeiros, vamos viver essa transformação de vida, né, experimentando as bênçãos de um relacionamento íntimo com Deus. Mas não porque merecemos, né, não porque somos capazes de ter esse tipo de relacionamento, mas porque Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, nos dá essa condição. Ele nos dá esse espaço, Ele nos faz parte, né, nos leva a fazer parte desse experimento, dessa vivência. E assim então, irmãos, precisamos viver na infidelidade.
isso vai demonstrar nossa maturidade de fé quando vivermos em fidelidade a Deus, em compromisso e em entrega. Quando nos entregamos à sua causa, quando nos entregamos a esse relacionamento com Deus, né, a gente vai demonstrar de fato a que nível está nosso relacionamento com Ele, né, a que nível está realmente a nossa intimidade, a nossa maturidade. Não como crianças, né, imaturas que brigam por qualquer coisa ou se rebelam contra os pais, mas que como filhos que desejam estar próximos aos seus pais. E assim, então, cada passo desse relacionamento vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Cada passo do nosso fazer vai ser conduzido pelo seu Santo Espírito. E vamos viver uma vida não de pressões, uma vida não de tristeza, mas uma vida de celebração, uma vida de alegria, porque somos herdeiros. E, pelo menos que eu sei, nenhum herdeiro vive triste, né? Pelo menos não deveria. O herdeiro já vive convicto de que está bem de vida. E com Cristo nós já estamos bem em nossas vidas. Porque temos a convicção de que, tanto agora quanto no porvir, Ele está conosco. Ele está nos abraçando, Ele está nos acompanhando. E isso, então, é um meio da gente driblar, né? Triunfar sobre as nossas, né, a nossa religiosidade. Primeiramente, depositando as nossas expectativas em Jesus Cristo, né, na convicção que somos filhos de Deus, e basta apenas ser filho de Deus através da fé em Jesus Cristo, para que possamos viver, né, todas as nossas ansiedades, possamos, né, depositar todas as nossas ansiedades num lugar seguro, onde possamos ser tratados e cuidados. E através disso, através de um relacionamento com o pai, um relacionamento com o filho, que vamos alcançar essa maturidade, alcançar um lugar onde vamos vivenciar de forma plena e madura, de convicção, esse relacionamento íntimo de amor, não mais por obrigação, mas através do amor, através da fé. Amém? Oremos. Eterno e soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, por esse momento. Obrigado pela sua palavra, Senhor, e que ela possa fazer, Senhor, possa encontrar espaço nos nossos corações. Que o Teu Espírito venha agora, Senhor, nesse momento, diante, não do que eu explanei, mas diante do que está na sua palavra, ó Deus. Diante do que está nas suas escrituras, que através disso Ele possa, Senhor, transformar as nossas vidas. Que de fato possamos depositar nossas expectativas, nossas ansiedades no Senhor Jesus Cristo, convictos que somos inseridos nele, Pai, que Ele já habita em nós e verdadeiramente somos seu Filho. E que Ele naquela rude cruz, naquela violenta cruz, Pai, já levou todas essas nossas ansiedades, todas as nossas angústias, todas as nossas dores, ó Pai. E agora podemos desfrutar, Senhor, de um relacionamento leve, de um relacionamento em paz, de um relacionamento verdadeiro e de um relacionamento de amor contigo. Ajude-nos, Senhor, a vencer, Senhor, a triunfar sobre tudo aquilo que ainda a gente cria, Pai, que impede de vivenciarmos esse relacionamento maduro. A partir de mim, Pai, muda meu coração, muda a minha mente, Pai, muda as minhas compreensões, minhas convicções, para que elas sejam adequadas conforme o seu querer, conforme a sua vontade, para que eu possa, Senhor, sair desse lugar, Senhor, de infantilidade e ser levado para um lugar, Senhor, de adulto, de filho herdeiro, Pai, de maturidade, ó Pai. Quebranta os nossos corações, quebranta, Senhor, o nosso ser, para que possamos ter essa vida de convicção e muito mais, Senhor, para que possamos desfrutar, Senhor, desse relacionamento íntimo, Pai, contigo. Né, de um relacionamento onde nossa resposta a Ti seja ações de louvor ao Seu santo nome. Ações, Senhor, que no fazer, Pai, no vivenciar, no comungar, venha ser por liberdade, e não por opressão, e não por prisão, mas venha ser através do amor.
para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do teu Espírito estejam com todos. Amém. Amém, meus irmãos. E assim, que o Senhor esteja com todos, que Deus abençoe vocês nessa semana e a cada dia das suas vidas.